Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Eu gostaria de falar para você o seguinte: Deus, ele tem o poder para fazer todas as coisas. A autoridade é dele, o governo é dele, o domínio, o controle, a soberania, a palavra final, tudo vem dele. Mas em muitas situações, ou quase todas, ele nos usa para fazer o que ele quer que seja feito, ou na nossa vida, ou na vida de alguém. Ele sempre nos usa como instrumentos para a sua glória. Não é para a nossa, é para a glória dele, para a glória do Senhor. No livro de Números 23, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que quando ele fala, ele faz. Que quando ele promete, ele cumpre. E nós vemos isso muitas vezes nas Escrituras Sagradas. E eu vou dar para você alguns exemplos. Deus, quando ele disse que ele destruiria o mundo porque o mundo estava todo perdido, ele precisou de um homem para poder salvar um pouquinho do que ele havia construído, do que ele havia feito, que foi Noé. E esse homem, Noé, construiu uma arca e ali ele colocou tanto os animais quanto Noé e sua família, para poder preservar. Deus poderia ter feito aquele barco sozinho? Poderia. Ele poderia simplesmente ter feito com que, diante daquela chuva, diante daquela inundação, essas pessoas ficassem bloqueadas e não morressem? Podia. Ele pode tudo. Mas aprove a ele fazer uma arca e essas pessoas serem salvas nessa arca. E ele usou Noé, e Noé foi um instrumento. Quando ele tirou o povo do Egito, ele precisou de uma pessoa que conduzisse aquele povo para fora. E ele chama Moisés. E quando ele leva Moisés e chega diante daquele mar vermelho, Moisés tinha poder para abrir o mar vermelho? Não. Moisés tinha o poder para convencer aquele faraó? Não, mas o Senhor usou Moisés tanto para fazer os seus milagres, né, lançando aquelas pragas, as 10 pragas, quanto chega na hora de abrir o mar vermelho, ele fala com Moisés assim: estende a mão, levante a sua vara, porque na hora que ele fez aquilo, o mar se abriu. Ou seja, Deus poderia ter feito sozinho, mas ele usou Moisés. Quando ele vai, o povo dele está sendo condenado à morte, por Amã, que era um governador do rei Assuero, o rei da Pérsia. Então, o que acontece? Deus levanta uma mulher, Esther. E o interessante é porque no livro de Esther vai ser falado dessa mesma forma. Porque quando ela recebe a notícia de que ela precisava entrar e falar com o rei, ela já vai dizer assim: mas se eu entrar lá eu vou morrer. E a resposta para ela vem assim: não pense que você se salva não. Porque se tiver que morrer, você morre também, porque você também é judia. Ou seja, quando Deus ele nos dá uma atribuição, essa atribuição é para trazer algo bom para a vida de alguém, ou é uma correção, ou é uma exortação, ou é uma palavra de direção, uma palavra de salvação, seja lá o que for. E quando nós não cumprimos, nós estamos trazendo castigo para nós. Porque nós temos a obrigação de ir falar. E quando ele fala conosco, que é para nós fazermos, nós também precisamos ter essa mesma mentalidade. Que se nós recusamos, nós não chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos. E o último exemplo que eu vou dar a você é dos discípulos. Os discípulos, quando o Senhor Jesus, ele junta os seus discípulos, ele fala assim: ó, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ou seja, os discípulos receberam de Jesus a obrigação de anunciar as boas novas. E essas boas novas foi passando para outro, que para outro, que para outro, e hoje chega em nós. E nós temos a obrigação de anunciar as boas novas de salvação. E o que é as boas novas de salvação? É uma palavra de arrepende-se. Troque os seus caminhos errados por um caminho novo. Abra mão do seu eu para viver o eu de Cristo. Abra mão das suas vontades para viver o plano e o propósito de Deus. São as boas novas. Essa é a mensagem que os discípulos trouxeram para o povo naquela época, e de lá para cá ela vem caminhando. E que quando nós pegamos a palavra de Deus e nós vamos ler o que está aqui, é salvação. Do começo ao fim, é nos dirigindo à salvação. A primeira coisa que acontece na palavra de Deus é:
Adão e Eva vão cair, vão pecar, e por causa deles, o Senhor já vai dizer que vai trazer a semente da mulher que vai vencer a serpente. Ou seja, ele já disse sobre Jesus Cristo no comecinho. E lá no final, Jesus Cristo está sendo glorificado. E nós que aceitamos Jesus, que nos entregamos a Ele e que nos comprometemos com Ele, vamos viver o que Ele preparou para cada um de nós. Amém? Eu gostaria que você guardasse essa palavra, de que você pode ser um instrumento na sua vida ou na vida de alguém. E que alguém também pode ser um instrumento na sua vida. E que assim o Senhor vai operar para a glória, honra e louvor do nome dele. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa todos os dias pela manhã. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.